Bom, vou fazer aqui uma análise de uma ação judicial, na íntegra. Eu estou aqui com o meu computador, eu vou compartilhar a tela do computador com vocês, tá? Para mostrar um caso de uma ação que foi feita contra um plano de saúde para conseguir o fornecimento de uma internação numa clínica especializada em dependência química, tá? Esse paciente, ele tinha o laudo médico, ele tinha toda a urgência e a necessidade caracterizada dentro desse laudo médico, foi requerer a internação já em caráter extrema urgência, né? Ele já não tinha mais a opção do tratamento ambulatorial, ele já necessitava da internação, porque todos os transtornos que ele tinha já tinham levado para a dependência química, não cabia mais o tratamento ambulatorial, ele acabou precisando ser internado em caráter de urgência, foi procurar uma clínica particular para poder fazer essa internação, uma clínica especializada em dependência química, se internou e acabou nos procurando, a família acabou nos procurando para conseguir uma ação judicial onde obrigasse o plano de saúde a fornecer esse tratamento, uma vez que o plano de saúde não queria fornecer o tratamento dele, não queria pagar a clínica por alegar que tinha doenças pré-existentes ou dizer que o contrato não cobria essa internação, alegou também que a quantidade de horas que ele queria de internação era superior ao que o contrato mostrava. Enfim, eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai fazer essa análise total da ação desse paciente. Bom, eu gosto sempre de mostrar aqui para vocês, tá? Aqui já estamos na tela do computador. Eu gosto sempre de mostrar para vocês a data que nós entramos com essa ação. Então, em 21 de agosto, tá? A petição inicial foi protocolada no dia 21 de agosto contra um plano de saúde. Deixa eu entrar aqui nos fatos. Esse paciente, ele tinha aqui, ó, transtorno, o requerente encontra-se com um quadro de saúde bastante debilitado, conforme o laudo médico anexo, sofre de transtorno de borderline, de humor, de esquizofrenia, sem especificação, além de dependência química. O que é importante saber aqui? Quando a gente fala que é importante destacar que a alta antes do período previsto pode implicar... Enfim, ele já estava internado, esse paciente ele já estava internado e ele precisou, apesar da autorização da empresa requerida para a internação do requerente por motivo desconhecido, o tratamento somente foi custeado até o dia 31 de maio, deixando o período de 1º de junho a 30 de junho, 1º de julho a 31 de julho, 1º de agosto em aberto. Ou seja, o plano de saúde não pagou 3 meses de tratamento. Por que o plano de saúde não pagou esses 3 meses de tratamento? Porque o plano de saúde entendeu que o paciente não precisava desses 3 meses de internação. E isso quem tem que decidir é o médico. Não é o plano de saúde, não é o juiz, não é o advogado, é sempre o médico. E o plano de saúde tem que cumprir exatamente o que o médico prescreve na prescrição médica. Vamos voltar aqui. Bom, deixa eu dar uma acelerada aqui. O paciente tinha apenas 16 anos de idade, encontrava-se em um estado crítico de saúde, bem como apresenta risco para si mesmo, ainda assim obrigado a se deparar com... Enfim, aqui então a gente está explicando por que o plano de saúde, caracterizando ainda mais a urgência do tratamento, e especificando por que o plano de saúde não está cumprindo e quais os riscos do plano de saúde não cumprir com esse tratamento, tá? Deixa eu ver aqui em cima se tem alguma coisa interessante para a gente falar. O paciente ele implica risco imediato, lesão irreparável, até risco de vida. Então a recusa do tratamento, a recusa no fornecimento da internação é uma cláusula extremamente abusiva do plano de saúde, uma conduta extremamente abusiva do próprio plano de saúde. Tá? Aqui a gente fala que a prescrição médica, né, de acordo com a Regulamentação da Agência Nacional de Saúde, a ANS, a internação é sem limite de tempo. É um direito de quem contrata o plano de saúde desde que existe uma prescrição médica, como no caso em tela, certo? Então, o plano de saúde não pode impor quanto tempo o paciente pode ficar internado ou não. Quem decide isso é o próprio médico. E a prescrição médica, o especialista que deve ter total gerência e decisão sobre o tratamento. Senão não tem como um médico prescrever um tratamento e o plano de saúde falar assim, não, esse tratamento é muito caro, é muito grande, não vamos fazer não. Se vira aí com 30 dias de internação. Mais que isso, não posso pagar e dá um jeito de resolver o problema desse paciente. Isso não existe. Por isso que o plano de saúde tem sim
que fornecer tudo. Aqui a gente separou na petição inicial, olha, a súmula 302 do STJ. É abusiva a cláusula contratual do plano de saúde que limita o tempo à internação hospitalar do segurado, ou seja, existe uma súmula, uma matéria sumulada do Superior Tribunal de Justiça que proíbe o plano de saúde de negar o tratamento conforme a prescrição, tá? Aqui a gente está falando do caso específico, tá? Do reembolso do que a família já tinha pago, danos morais. Deixa eu já partir para o pedido para a gente continuar dando sequência aqui nesse caso, que é um caso extremamente interessante, tudo o que aconteceu. Vamos lá, aqui, ó. Então a gente pede a concessão antecipada dos efeitos da tutela de urgência, que é a liminar, para determinar a manutenção do internado do requerente na clínica onde ele já estava internado, tá? Então ele já foi internado nessa clínica, a gente pede como liminar aqui do processo, para que o plano de saúde continue custeando o tratamento dele na própria clínica onde ele estava. Colocamos o período, né, do que está faltando custear, e pedimos uma multa comunatória, né, uma multa caso não forneça o que o juiz vai decidir. Aí tem danos morais, a gente pediu 10 mil reais de danos morais, e no final que a procedência do pedido para que seja confirmada aquela liminar, dando o tratamento integral imediato para o paciente, bem como o pagamento dos períodos em aberto, certo? Enfim, essa aqui foi a petição inicial. Nós entramos com a petição inicial no dia 21 de agosto. Importante aqui já pular direto para a manifestação do Ministério Público. Foi no dia 26 de agosto, ou seja, apenas 5 dias depois que a gente entrou com a petição inicial. O Ministério Público, ele se manifestou a respeito do período que a gente colocou aqui, tudo certinho, mas o importante é aqui, ó. O Ministério Público, no final, com efeito, opino pela concessão da tutela de urgência nos moldes do artigo e requeira juntado aos autos pela parte autora da cópia do contrato da empresa adquirida. Ou seja, o promotor de justiça, por estarmos falando de um paciente menor e relativamente incapaz, né, porque ele tá por conta de toda essa dependência química, ele não pode responder pelos seus atos, então o Ministério Público ele entra para auxiliar o juiz em processos dessa magnitude, e o promotor de justiça aqui, ele opina que o juiz deve fornecer essa tutela de urgência, essa liminar, para que o paciente tenha a sua internação, que é exatamente o que aconteceu no dia 27 de agosto, ou seja, apenas 6 dias depois que entrou com o processo, 6 dias depois, o paciente ganhou na justiça, aqui como vocês podem ver aqui nessa parte, ó, essa aqui é a decisão do juiz, concedo a tutela de urgência, ou seja, a liminar, perseguindo e o faço para manutenção da internação do autor, blá 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 blá, determino ainda o custeio das despesas pela requerida relativa aos períodos de junho, julho e agosto, além daquelas devidas até sua alta médica, tudo no prazo de 5 dias, sob pena de incorrer multa no valor de 5 mil reais por dia, limitada a 30 dias, ou seja, multa de 30 dias a 5 mil, 150 mil reais de multa, que nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouquinho nessa ação. Deixa eu resumir, o que o juiz deu aqui? O juiz ele obrigou o plano de saúde a manter esse paciente dentro da clínica que ele estava internado, pagar os meses que o plano de saúde não pagou para essa clínica e ainda que respeitasse o que o médico prescrevesse para a alta definitiva desse paciente. E ainda com uma multa que, caso o plano de saúde não faça o que foi determinado nessa decisão, que ele custeie uma multa indenizatória para o paciente de 5 mil reais por dia de descumprimento. Legal. Enfim, essa foi a decisão. No dia 27 de setembro, ou seja, daí já passou, o processo já estava andando, o paciente já estava internado. O que aconteceu foi que o juiz ele concedeu no dia 27 de agosto a tutela, determinou o custeio, tal, verificando lá. No entanto, até o momento, a requerida, ou seja, o plano de saúde, não cumpriu a determinação desse rejuízo.
não se pronunciou nos autos ou sequer entrou em contato com a clínica para poder fazer os pagamentos. Posto isso, em razão da inércia da requerida, ou seja, uma vez que a requerida, que é plano de saúde, não fez o pagamento que o juiz autorizou, a gente pediu a execução da multa de R$5.000 por dia, certo? Isso no dia 27 de setembro. Houve uma decisão do juiz aqui, a multa já foi imposta, cabendo ao autor, em caso de descumprimento da liminar, ingressar com execução competente. O que significa isso? Significa que eu vou interromper essa ação aqui para mostrar uma nova ação que entramos relativa ao mesmo caso. Então, entramos com uma ação aqui no dia 8 de outubro, certo? Dizendo que a liminar foi deferida para pagamento dos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, totalizando um valor de R$16.000 por esses meses, certo? O juiz deu a liminar para que fosse pago, concedeu multa de R$5.000 diários. No entanto, até o momento, o plano de saúde não cumpriu a determinação, não se pronunciou nos autos ou sequer entrou em contato com a clínica, ensejando, portanto, em cobrança de multa, perfazendo o débito de R$96.279, ou seja, entramos com uma execução contra o plano de saúde para que fosse pago R$96.000 relativos à multa, unicamente à multa. Esses R$96.000 não são relativos ao que o plano de saúde está devendo para a clínica, são relativos ao fato de ele não ter cumprido a determinação do juiz, ou seja, é um dinheiro que vai ser de indenização para o próprio paciente. Depois do cara passar tudo que ele teve que passar para conseguir a internação dele, graças a Deus teve alta, já conseguiu toda a sua recuperação, ainda vai ganhar um presente de praticamente R$100.000 aqui por conta do plano de saúde ter discriminado a situação dele, que é o que a gente vai passar aqui. Depois a gente ter ingressado com esse cumprimento de sentença, veio a decisão para que o plano de saúde pagasse em 15 dias, o valor discriminado, sob pena de outra multa de 10% mais honorários de advogado. Acontece que o plano de saúde não se defendeu, não fez absolutamente nada e nem pagou. Ou seja, fizemos uma nova petição pedindo penhora online. O que significa uma penhora online? O Poder Judiciário aciona o Bacenjude, que é uma forma da gente conseguir fazer com que os valores sejam pagos, onde consegue-se fazer uma varredura de todas as contas que o plano de saúde possui, e se tiver saldo, o Bacenjude bloqueia esse saldo para que seja pago o que foi combinado na decisão judicial. Foi exatamente isso que nós pedimos aqui nessa petição. Deixa eu chegar aqui no final. O valor devidamente atualizado ficou em R$ 116.347, ou seja, com aqueles 10% da multa, com 10% de honorários, acabou indo para R$ 116.000. Acontece que o juiz deferiu o Bacenjude, autorizou que fosse feito o bloqueio na conta do plano de saúde. Esse bloqueio ocorreu, é óbvio que eu não vou abrir essa página para vocês aqui, porque vai mostrar a conta do plano de saúde, enfim, não quero que aconteça isso, mas esse bloqueio ocorreu e foi dado, converta o valor em disponibilidade em penhora nos termos da proceder a requisição de instituição financeira depositada para fim de transferência do valor do depósito em conta judicial, ou seja, o valor que foi bloqueado na conta do plano de saúde foi convertido para penhora e ficou depositado aqui no processo, né? Claro que esse dinheiro ainda não foi levantado pelo paciente, mas ficou bloqueado aqui até final do processo. Eis que, depois que mexe no bolso, o plano de saúde resolveu
contestar, impugnar a decisão. Nessa impugnação, o plano de saúde ele tenta demonstrar que não houve desacato, né? Que não houve descumprimento da decisão, certo? Ele diz que esses meses não eram necessários para o tratamento do paciente, o que é um verdadeiro absurdo, tá? Porque o paciente, quem determina a quantidade de internação, quantidade de tempo que o paciente vai ficar internado é o médico, não é um protocolo do plano de saúde, enfim. Alegou uma série de argumentos aqui idênticos a todas as ações, tá? Então não vale a pena a gente perder tempo atendo em tudo. Necessidade de redução equitativa, dizendo que a multa é muito alta, que não tem condições de pagar, que o plano de saúde não vai conseguir, enfim, dizendo que não tinha obrigação, que não estava no rol da ANS, bom, todos os argumentos pedindo simplesmente para que não fosse concedido essa multa. Acontece que o juiz, após essa impugnação, concedeu a liberação dos valores bloqueados. Aqui foi bloqueado um valor a mais, tá? Então o que o juiz liberou aqui foi o valor a mais do valor que ficou bloqueado. Então esse valor que foi o pedido de R$116 mil foi o valor que o juiz deixou bloqueado. O resto ele liberou para o plano de saúde levantar, obviamente. Acontece que até o momento que eu estou gravando essa ação, a última parte do processo foi requerido para o Ministério Público se manifestar. O Ministério Público pediu para que nós disséssemos como que gostaríamos que o processo continuasse, e o juiz pediu para que apresentássemos cálculo atualizado do valor devido à clínica, ou seja, além do valor bloqueado, que é o valor de R$116 mil referente à multa por descumprimento da decisão, o juiz quer que a gente junte aqueles R$16 mil referentes aos 3 meses que o plano de saúde não pagou, para que possa fazer a planilha de cálculo e, de fato, o bloqueio e a entrega do tratamento. Tudo isso no meio do processo, que continua em andamento, tá? Voltando para o processo principal. Então, o cumprimento de sentença provisório, que é em relação só àquela multa e aqueles 3 meses que já foram deferidos pelo juiz, estão andando sem sequer o processo ter terminado, sem sequer ter sentença definitiva desse processo, ok? Foi apresentado a defesa no processo principal pelo plano de saúde, tá? O plano de saúde apresentou aqui uma defesa dizendo que a gente não tem razão no que está pedindo, que o médico não pode determinar um procedimento fora do protocolo deles, enfim, vários argumentos sem nenhum embasamento. É nítido e claro que a partir do momento que um médico solicita um tratamento para curar um paciente, ainda mais quando está vindo de transtornos, como é o caso desse paciente que levou a uma dependência química, não tem tempo mínimo de internação ou tempo máximo de internação. Isso daí são cláusulas abusivas dentro de um contrato de adesão que você assinou com o plano de saúde. O que significa isso? Significa que quando nós pacientes, quando nós clientes, consumidores, vamos num plano de saúde e assinamos um contrato com o plano de saúde, a gente assina um contrato para prever o futuro, que é caso nós tenhamos alguma doença, e assegurar o presente, certo? Caso aconteça algo, o plano tem que cumprir. Quando a gente assina esse contrato, a gente não pode mudar as cláusulas que ali estão. A gente não pode escolher o que vai ser coberto na nossa saúde e o que não vai ser. Eu não posso dizer assim, eu quero ter tratamento para Alzheimer, mas para Parkinson eu não preciso. Ou eu quero que eu tenha cobertura para se eu quebrar o braço direito, mas o braço esquerdo eu não vou quebrar nunca, então não precisa de cobertura. Isso não existe. Da mesma forma que isso é um absurdo, o que eu estou falando, isso não existe, o plano de saúde também não pode limitar a cobertura. O plano de saúde, quando te vende uma cobertura, um acesso à saúde privado, né, que você paga a mensalidade por isso, ele assume o risco de te fornecer saúde conforme for necessário. Toda a saúde que você precisar, ou seja, qualquer tratamento que você precise, o plano de saúde tem obrigação em fornecer, certo? Esse foi o caso. Então aqui é uma cláusula abusiva do plano de saúde limitar os dias de internação que pode ter um paciente nessa situação.
Se o médico acha que tem que ficar mais tempo para conseguir uma resposta positiva no tratamento, o plano de saúde ele tem que cumprir, porque é o tratamento necessário. Foi o que aconteceu aqui. Voltando aqui para a ação. Então, enfim, o plano de saúde começou a alegar tudo isso, tal, tentou justificar os argumentos que ele pediu e pede para que seja dado... Deixa eu achar aqui o final. Aqui. E pede para que seja julgado improcedente essa ação, né, na sua contestação, como bem natural. Nós fizemos então uma manifestação, a contestação deles, rebatendo todos os argumentos. Também não tem necessidade da gente bater tudo, até porque a petição aqui tem 20 páginas. Mas ó, fica evidente, portanto, as manobras de má-fé do plano de saúde, uma vez que se usa de técnicas de manipulações para a produção de conteúdo inexistente, demonstrando total má-fé e principalmente sendo totalmente temerário qualquer responsabilidade para o tratamento do requerente. Ou seja, o plano de saúde está tentando diminuir o tratamento que o paciente precisa. Então é perigosíssimo que isso aconteça e de nada faça efeito o tratamento, que o paciente volte para estaca zero, como é o que acontece na maioria dos dependentes químicos que não dão sequência nos seus tratamentos. Legal? Então vamos lá, deixa eu passar aqui para ver se tem alguma coisa importante. Aqui, ó, somente o médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a curva ou amenizar os efeitos da enfermidade. Ou seja, é o médico que decide qual o tamanho do tratamento, o quão necessário é o tratamento, o quanto que a gente pode usar o tratamento. Aqui, ó, é o perigo do tratamento ser interrompido. Então a interrupção do tratamento pode acarretar sérios danos à saúde do autor. Vamos dar uma acelerada aqui para não ficar um vídeo muito longo para vocês. Enfim, essa daqui foi... Aqui a gente simplesmente rebate todas as especificações do plano de saúde, tá? O que vai nos importar mesmo aqui, ó, a súmula 302, que é abusiva, a cláusula contratual de plano de saúde, que limita o tempo de internação, né? Já falei isso aqui. Vamos lá. Bom, enfim. Dos pedidos, a gente pedindo para ser julgado totalmente procedente o processo. O ponto é que, após isso, o plano de saúde entrou com um recurso aqui, né, um agravo de instrumento, para tentar impugnar aquele cumprimento de sentença que a gente fez. Então ele foi tentar impugnar a liminar do juiz de primeiro grau, que não deu resultado nenhum. Esse agravo de instrumento foi julgado improcedente, então a gente pode pular. Vamos chegar na resolução disso tudo. Aqui, nessa petição, a gente mostra a irregularidade e tal. Acontece que apesar de incidência de multa diária, a empresa requerida se manteve inerte. Então aqui a gente está dizendo que além do bloqueio que foi feito de R$116 mil, o plano de saúde deixou de pagar os R$16 mil que encontrava-se em aberto. Então ainda além daquela multa, ainda tinha os R$16 mil para pagar, certo? Então requer o imediato pagamento das mensalidades pendentes. Assim, requer seja a liminar cumprida imediatamente, haja vista que a clínica não recebe suas mensalidades desde junho e o autor corre risco de sofrer consequências da inadimplência, ou seja, o tratamento dele pode ser encerrado, porque a clínica não consegue subsidiar tudo isso. Até o momento da gravação desse vídeo, a última manifestação no processo foi uma manifestação do Ministério Público, ou seja, do promotor de justiça, considerando que o agravo de instrumento, que é aquele recurso que o plano de saúde entrou, teve provimento negado, a tutela de urgência foi concedida em 27 de agosto e até o presente momento a demanda não cumpriu a determinação judicial. Tal contexto demonstra total descaso da parte requerida, ou seja, do plano de saúde, com o autor, ou seja, o paciente, e com o próprio Poder Judiciário, razão a qual opino pela aplicação da multa no valor de R$5 mil por dia de descumprimento, conforme determinado as folhas. No mais, reitero a manifestação ministerial. Ou seja, até o presente momento, até o momento em que eu gravei essa análise dessa ação, o ponto é que o promotor de justiça deu razão a tudo que estava acontecendo, ou seja, ele acha que deve ser mantida a multa, que o plano de saúde tem sim que pagar aquela multa, que já estava no valor de R$116 mil, além de
dar procedência total ao pedido, ou seja, provavelmente esse plano de saúde ainda vai ser condenado a pagar danos morais, além da multa protelatória, a pagar o tratamento que ficou em aberto para a clínica com juros e correção monetária e todas as consequências que pode ser enfim, de não cumprir uma decisão liminar. Legal? Essa foi a análise da ação desse paciente. Esse paciente já teve alta da clínica, já acabou o tratamento dele, graças a Deus ele teve alta, ele teve sucesso no tratamento e agora vai terminar esse processo, espero que termine logo e vai ter todas as decisões. O importante é que você assistindo esse vídeo se tenha se identificado. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho Saiba Mais, onde eu vou levar você para a nossa página, uma página totalmente explicativo para tratamento de dependência química. Caso você esteja passando pela mesma situação desse paciente e precise dar um passo, precise ir atrás de um tratamento ambulatorial ou mesmo um tratamento de uma internação, clica no botão aqui embaixo, eu vou te levar para uma página. Nessa página tem vários vídeos explicativos. Lá você pode ter acesso a tudo que você precisa para conseguir dar esse passo tão importante para a sua recuperação. Legal? Além disso, na página tem um botão onde você pode solicitar uma análise do seu caso específico com a minha equipe. Legal? A minha equipe entra em contato com você através do WhatsApp. Você tem que clicar no botão da página, você vai chamar a gente no WhatsApp e a minha clínica vai analisar o seu caso para entender em que ponto que você está, quais são os requisitos que você precisa preencher para também conseguir o seu tratamento totalmente custeado pelo plano de saúde. Legal? Muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo.